Ô padre, o Pai Eterno, ele nos chama e envia, é o tema da Romaria este ano. Como esse chamado e essa resposta ao chamado que Deus nos faz é importante, porque a missão ela precisa acontecer. Isso. Eu penso que todos nós, né, temos algum tipo de percepção desse chamado do Pai Eterno. Né? A gente que seguiu a vida religiosa teve uma percepção, tem gente que vive o casamento, tem uma outra percepção, mas esse chamado todo mundo percebe. É diferente para cada um, mas todo mundo percebe. E junto do chamado, tem sempre também uma responsabilidade, que a gente chama de missão. Quer dizer, eu sou chamado para alguma coisa, para ir ao encontro do outro. Então, é esse movimento do Pai que chama e envia. Envia sempre numa caminhada de realização, né? O Pai Eterno quer a gente feliz, quer a gente realizado. Então, quando Ele nos chama, Ele já nos chama respeitando e trazendo para a nossa vida, assim, de forma mais explícita, aquilo que é próprio nosso. Entendi. Não é agride nada, né? Ele conhece a gente mais do que a gente. Então, Ele já chama, o Pai Eterno chama e já faz com que seja destacado aquilo que a gente talvez não conheça ou fica meio sem jeito. E aí Ele fala, é isso que eu quero de você. E envia a gente para a gente viver isso plenamente no mundo. Lindo essa percepção. E isso a gente só tem essa consciência quando a gente tem a intimidade com Deus. A gente vai conhecendo Deus, vai percebendo o quanto Ele é amoroso. Você que talvez ligou a televisão agora, nós estamos aqui, ó. Eu, Padre Rafael, ele é diretor-geral aqui da TV Pai Eterno. Nós estamos partilhando de missão. O Padre Rafael foi para os Estados Unidos e registrou tudo na missão redentorista que acontece por lá e está aqui para contar para a gente, para falar de toda essa missão bonita. Ô Padre, lá nos Estados Unidos, a missão que acontece lá, as missas, a igreja é única. Então lá, a missão que acontece aqui, acontece lá também. Em qualquer lugar do mundo, né? Nossa igreja ela é chamada de católica porque o sinônimo de católico é universal. Olha. Quer dizer, no universo inteiro, em qualquer parte da terra, em qualquer parte do mundo. Isso também é uma coisa muito bonita, né? A gente viaja por outros lugares e vai para uma igreja católica, chega lá, a gente se sente em casa, porque são os mesmos ritos, são as mesmas orações que são recitadas, é aquele mesmo clima, é uma família, né? E aí, então, lá nos Estados Unidos, esses lugares onde os redentoristas atuam, e atuam muito. Aliás, os redentoristas estão lá na América do Norte, obviamente, há mais tempo do que estão aqui no Brasil. Sério? Aqui no Brasil chegaram depois. Nos Estados Unidos, eles chegaram antes lá. Eles foram para lá 100 anos depois da fundação da congregação. A congregação foi fundada em 1732. Já em 1832, quer dizer, um século depois, os redentoristas já foram para os Estados Unidos. Então, estão lá há mais tempo do que nós estamos aqui no Brasil. E lá na comunidade, inclusive, que o senhor registrou para a gente, que nós vimos no bloco anterior do programa, eles falaram que tem um trabalho social. Muito intenso lá. Aliás, essa é uma característica de todas as comunidades redentoristas no mundo inteiro. Todo lugar que você for encontrar redentorista tem sempre essa dimensão importante da caridade, do trabalho social. E lá em Newark, nesse lugar que eu fui, lá em Nova Jersey, o trabalho social é muito exuberante. Eles ajudam muito uns aos outros. E a paróquia é um centro de onde irradia essa ajuda, né? Nós vimos na matéria aí que todo mundo acompanhou, uma movimentação do lado de fora da igreja. Ali, aí a gente está vendo grande. Agora, esse é o estacionamento, está vendo? Sim. Eles estão ali tirando de caixas enormes doações que receberam de hotéis, que são lençóis, toalhas, fronhas. Eles ganharam aquilo. E aí agora estão fazendo assim, pequenos pacotes para fazer uma espécie de bazar. Que eles depois vendem a um preço muito reduzido e ajuda lá no trabalho paroquial. Muito bom. Então agora, juntos, nós vamos para mais uma parte de todo esse trabalho e essa missão. O brasileiro é solidário, não é? Em qualquer parte do mundo. E o trabalho dos redentoristas, como o padre já está nos falando, em Nova Jersey, mostrou
isso com muita clareza e nós vamos continuar vendo mais um pouco dessa missão tão bonita. A comunidade de brasileiros e várias famílias portuguesas são assistidas pastoralmente pelos redentoristas em Nova Jersey. Há uma particularidade na história dessa região que também vincula a igreja local com a presença dos redentoristas. Na bela Catedral de Newark, tem sua cátedra o cardeal arcebispo, que também é um missionário filho de Santo Afonso. Dom José Tobin foi criado cardeal pelo Papa Francisco, já foi secretário do Dicastério do Vaticano, que cuida da vida religiosa no mundo inteiro, e por 12 anos foi o padre-geral dos missionários redentoristas. Dom Tobin dá muito apoio ao trabalho com os imigrantes. Eu estou no bairro do Brooklyn, o mais populoso da cidade de Nova York. Aqui vive 30% da população. E os redentoristas, os missionários redentoristas, realizam aqui um trabalho muito especial e missionário na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 1892, os redentoristas estabeleceram uma igreja missionária no Brooklyn. Naquela época, a Rua 60 era o limite sul da cidade de Brooklyn. A paróquia começava no extremo sul da cidade, que era uma área predominantemente rural. A atual basílica tem 2 igrejas. A parte inferior atual foi inaugurada no domingo de Páscoa, 11 de abril de 1909. E em dezembro de 1928, a igreja superior foi concluída. Os missionários redentoristas continuam animados no trabalho junto às comunidades de americanos e imigrantes no Brooklyn, na cidade mais comentada do mundo. A Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Brooklyn não tem a característica de santuário, é uma paróquia. O pároco é o padre James Gilmore e o reitor da Basílica é o padre Carlos Esker. Padre Esker viveu 30 anos no Brasil, na província de Campo Grande. Aqui no Brooklyn, nós trabalhamos como comunidade. Nós ajudamos um ao outro, então essa é a grande característica. A segunda é que nós atendemos muitas confissões, estamos perto do povo. A gente não simplesmente atende as confissões, nós visitamos as casas, nós participamos com o povo. Sabe, aqui o padre não é simplesmente, no pedestal. Nós queremos estar junto com o povo. Isso, acredito que seja a maior característica redentorista. E aqui nós temos isso. Padre Carlos Esker diz se é mais difícil viver a fé no nosso país, no Brasil, ou em Nova York, a cidade mais comentada do mundo. Para mim, é mais fácil trabalhar com brasileiros, porque foi com brasileiros que me criei como padre. Então me sinto em casa no Brasil, me sinto em casa nas comunidades brasileiras, mesmo aqui nos Estados Unidos. Eu não entendo tão bem a cultura hispana. E claro que cada país tem sua própria cultura, então eu fico um pouco de fora. Entre os chineses aqui, estou perdido. Entre os americanos, eu nunca vivi minha vida de padre entre os americanos até agora. Então ainda de entender como me achar entre a comunidade que fala inglês, eu estou começando. Ainda começando, mas, sabe, eu estou trabalhando, porque onde o Senhor me coloca, eu tenho que trabalhar. Esse é o povo que o Senhor me deu, com quem viver, com quem compartilhar e tudo, então eu faço o melhor possível. Mas o coração fique mais ainda com os brasileiros. Padre Esker explica quais são os principais trabalhos dos redentoristas em Nova York. Quando cheguem aqui, eles precisam de alguma coisa para ajudá-los de realmente compreender a cultura americana, de começar a trabalhar, de descobrir, de recriar suas vidas. A igreja sabe fazer isso para o povo. Então isso que
essa ação missionária é muito importante. Aqui com os hispanos que vêm de muito país, de América Central, América do Sul. Então, de onde que eles vão enraizar-se? De onde vão criar um espaço para si, sentir o valor da sua cultura e tudo mais, e não se perder nesse megalópolis? Aí é a ação missionária da igreja. É muito importante, porque daí, com a fé, e incentivando esta fé, dá raiz, dá sentido, então eles podem enfrentar, de fato, as dificuldades, essa transição para uma realidade nova. Então isso eu acho que, nossa, aqui realmente é lugar missionário. O trabalho na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Nova York, faz parte do Serviço dos Redentoristas da província de Baltimore. Aqui em nossa paróquia, aliás, nessa basílica, a paróquia e a basílica se juntam. E realmente não tem grande diferença, exceto nas grandes festas. Nas festas de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a grande festa latina, nossa, nós temos gente de toda parte vindo aqui. A igreja está assim de gente. Nas procissões, temos procissões de milhares de pessoas que fazem ao redor do nosso bairro aqui. Então, realmente aí estamos santuário, nesse sentido de basílica, porque aqui o povo se reúne para celebrar sua fé, particularmente sua devoção a Nossa Senhora. Nas festas de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a grande festa latina, nossa, nós temos gente de toda parte vindo aqui. A igreja está assim de gente. Nas procissões, temos procissões de milhares de pessoas que fazem ao redor do nosso bairro aqui. Então, realmente aí estamos santuário, nesse sentido de basílica, porque aqui o povo se reúne para celebrar sua fé, particularmente sua devoção a Nossa Senhora. E a mesma na festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é nosso padroeiro. Não é uma grande festa como paróquia, mas particularmente para os haitianos, cujo padroeira é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então eles vêm em milhares aqui, enchem a basílica. A comunidade de brasileiros... Padre, agora mais sobre os desafios, porque nós sabemos, é um povo diferente do povo brasileiro, então os padres que lá vão, o último padre que falou com a gente, o reitor, então, ele falou um pouquinho desses desafios, não é? Os senhores estando lá, quais são os maiores desafios para essa missão acontecer? Eu falo da missão redentorista. Eu gostei muito da conversa com o Padre Carlos, porque ele destacou elementos assim que parecem muito conosco. Ele até disse que ele aprendeu a ser padre no Brasil. No Brasil, então as referências dele são sempre o nosso modo de ser. E eu gostei muito de ver dele, e a gente fez uma entrevista longa, mas que não foi possível assim a gente colocar inteiramente aí para o público, mas a conversa com ele foi mais extensa e ele falou que eles têm muita esperança no trabalho lá, sabe, no trabalho em Nova York, porque como é uma cidade assim meio emblemática, todo mundo fala de Nova York ligando essa cidade a outras coisas, a gente fica pensando que não tem espaço para missão, para evangelização. E ele insistiu, a gente escutou ele falando que lá é lugar de missão, lugar de missão. E eu acho assim como desafio lá hoje eles enfrentam basicamente por causa do número de pessoas que aparecem por lá, o trabalho com os chineses. Os desafios de lá. Com o trabalho, porque os chineses têm, vamos dizer assim, uma série de, vamos dizer, de particularidades. Por exemplo, os hispanos, os brasileiros, nós temos línguas semelhantes e tudo. Os chineses têm uma língua completamente diferente. E aí, padre, como que eles fazem? E mais do que isso, eles têm também uma religião muito diferente, porque nós somos quase que filhos da Igreja Católica na América
na América inteira, né? Os chineses não, eles têm ligações com outras religiões. Mas tem muitos católicos chineses, me disse o padre Carlos, que frequentam a nossa basílica lá em Nova York. Então, assim, você perguntava de desafios, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Tanto que eles tiveram que contratar um padre de um a outro lugar, que não é redentorista, mas que falava chinês muito bem, para vir trabalhar na basílica. Mas ele falou que agora a própria província redentorista de Baltimore, que pertence a Nova York, tem já um missionário que fala chinês e que vai assumir o trabalho lá na Basílica de Nova York. Então, providência divina. E o que me chama a atenção, os redentoristas sempre estão à frente de grandes trabalhos em santuários. E lá nos Estados Unidos não é diferente. Ele até quis distinguir bem que lá não é santuário, lá é uma paróquia. Mas há momentos que vira santuário, né? Ah, entendi. Ele falou, olha, diferente no Brasil, como a gente fala, e ele lembrou até ele já veio, o Padre Carlos já veio à Trindade. Já veio, já participou, já pregou na festa de Trindade, e ele então fez até essa comparação de lugares com santuários. E isso é normal? Às vezes ele vira o santuário devido ao tempo? Isso, aliás, até perto de nós estamos falando para o Brasil inteiro, mas para quem conhece Goiânia, nós temos um santuário que, na verdade, é uma paróquia, como é lá de Nova York, mas nas terças-feiras vira santuário. Quer dizer, a diferença de santuário com paróquia é que quando tem uma ação de santuário, muitas paróquias participam. Entendi. Isso que faz um santuário, diferenciado de uma paróquia. Enquanto que uma paróquia é mais o pessoal que vive naquele lugar e que frequenta aquela igreja. Entendi. Então, nessa igreja lá de Nova York, nessa basílica, ela é uma basílica, como é a nossa Basílica de Trindade, só que é uma paróquia. Mas tem momentos, como disse o Padre Carlos, que viram um santuário no momento das grandes festas. Sim. E aí ele deu o exemplo da festa de Guadalupe. E nesse tempo que o senhor esteve por lá, registrando tudo, trazendo para a gente, o que mais marcou o senhor nessa missão que acontece? Eu gostei muito de ver que os meus confrades se parecem muito em qualquer lugar do mundo. Sim. Eu gostei muito, porque eu fiquei hospedado tanto na comunidade lá de Nova Jersey, como na comunidade de Nova York. E no convívio lá dos nossos conventos, eu vi muita semelhança, quer dizer, a gente vive de modo muito parecido no mundo inteiro. Uma família. É uma mesma família e obedecendo basicamente aquela intuição de Santo Afonso, que é a gente viver em comunidade para evangelizar em comunidade. Ótimo. Padre, quero agradecer demais a sua disponibilidade, né, de ter ido e feito esse material, para a gente mostrar para o mundo o quanto a missão é importante, o quanto o trabalho redentorista, ajudar esse trabalho também faz toda a diferença, porque famílias são alcançadas pela graça de Deus, é isso que muda a nossa vida. Muito obrigada. Viu? Amém, obrigado eu. Fico muito feliz de ter vindo aqui compartilhar com vocês essa experiência e acho que também a gente tem que louvar e bendizer a Deus que o Evangelho está sendo proclamado para pessoas em todos os cantos do mundo. Isso mesmo. E que ele continue sendo assim. Amém. Não é?